Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 7 do conteúdo Estática de Partículas. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo de aplicação da parte teórica que a gente viu na videoaula anterior, de determinação de um vetor de força resultante a partir de soma de componentes de vetores, né? Então, vamos ver a adição de componentes de vetores, né? Nesta videoaula para se determinar forças resultantes, né? Ou uma força resultante. Tá certo, pessoal? Então, o exemplo é o seguinte, ó. O elo da figura abaixo está sujeito a duas forças, né? F1 e F2. Determine a magnitude e a direção da força resultante, né? Assim como o sentido quando a gente for calcular aqui a força resultante, né? Eu vou calcular as componentes, né? Vou mostrar o desenho, né? Através da aplicação da lei do paralelogramo. Então eu vou apresentar a figura, a representação da força resultante, né? Através da lei do paralelogramo, e aí a gente vai ver o sentido da força, né? Mas aí, para calcular, a gente vai precisar determinar a magnitude ou a intensidade, né? E a direção da força resultante. Beleza? Então aqui temos o elo, ó, e duas forças, né? Uma força de 600 newtons e uma força de 400 newtons, né? Então aqui é a direção da força 1 e aqui é a direção da força 2, né? Então para a força 1 temos 30 graus em relação ao eixo X, né? E para a força 2 temos uma direção aqui de 45 graus em relação ao eixo Y, beleza? Então vamos lá, né? Solução. Esse é o nosso problema, né? Então queremos determinar a intensidade e a direção da força resultante, né? Então primeiramente a gente determina as componentes de F1 e F2, né? Então desenhando aqui as componentes, ó, vamos ter a componente de F1 em X e de F1 em Y, e aqui a componente de F2 em X e de F2 em Y, beleza? Da seguinte maneira, ó, né? Vamos ter aqui a decomposição de F1 e F2 em X e em Y, né? Então aqui a gente tem, ó, F1X e F1Y, né? E aqui F2X e F2Y, beleza? Então vamos lá, né? Ó, como eu mostrei na videoaula anterior, né? A força resultante, né? Força resultante em X vai ser igual a o somatório das forças em X, não é isso? Para a direita é positivo, né? Então a gente considera o vetor unitário aqui, ó, né? A referência, o sentido positivo é do centro aqui, né? Da interseção dos eixos X e Y para a direita, né? Então como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar F1x menos F2x, beleza? Então vamos ver aqui, ó, quanto é que vale F1x, né? É só a gente calcular aqui a componente a partir do ângulo 30 e da intensidade da força F1, né? Então, ó, F1x vai ser F1 cosseno de 30, né? E F2x vale F2 seno de 45, né? Quem tiver dúvida, ó, é só analisar o triângulo, né? Ó, seno de 30 é igual a F1y dividido por F1, né? Cosseno de 30 é igual a F1x dividido por F1, né? Então esse aqui é o ângulo de 30. E o ângulo de 45, ó,
cosseno de 45, não, primeiro seno, né? Seno de 45 vai ser F2x dividido por F, não é isso? Ó, F2x é isso aqui, ó, né? Então, seno de 45 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, F2x dividido por F, né? E cosseno de 45 vale cateto adjacente, né? Sobre hipotenusa. Então, cateto adjacente aqui é quanto, ó? Né? É F2y sobre F2, certo? Então aqui é F2, esqueci de colocar o 2 aqui, tá certo? Então de modo que F1x vai valer F1 cosseno de 30, ó, como tá aqui, né? Então vou só marcar aqui. E F2x vale quanto? F2 seno de 45, certo? Então, ó, isso aqui vai ser igual a F1 cosseno de 30 menos F2 seno de 45, né? Então, substituindo, ó, substituindo os valores, né, a gente vai ter o seguinte, ó, FRX vai ser igual a vai ser igual a 600 vezes cosseno de 30 menos 400 vezes o seno de 45. É isso? Logo, força resultante, a componente X vale, quando vocês fizerem as contas aí, ó, vocês vão encontrar 236,8 newtons, tá certo? Newtons. Positivo, né? Se é positivo, então a resultante aqui está para direita, né? Já que é o sentido positivo adotado, tá certo? E agora eu vou determinar, ó, a componente Y, né? Então vamos ter, ó, força resultante Y, né? A componente Y, positivo para cima, vai ser igual somatório das forças em Y, que vai ser igual a F1y mais F2y, né? Então, diferentemente do x, ó, onde eu tinha aqui uma componente para a direita e outra para a esquerda, né? Aqui as duas componentes y estão para cima, né? Os dois componentes y estão para cima. Então, para cima é positivo, fica F1y mais F2y, né? O sinal de menos aqui de F2 é porque está no sentido oposto ao que eu adotei como positivo, tá certo? Então vamos ver, ó. Aqui vamos ter o seguinte, né? F1y vai ser igual a F1 seno de 30, né? E F2y vai ser igual a F2 cosseno de 45, né? Só a gente ver aqui, ó. Para F1, né? F1y vai ser F1 que multiplica seno de 30. E aqui, ó, F2y, né, vai ser igual a F2 que multiplica cosseno de 45. Beleza? Então, basicamente é isso, né? A componente aqui que está associada ao ângulo é a componente do cosseno e a outra é a componente do seno, né? Então, aqui, ó, que está associada ao ângulo, essa aqui é cosseno, né? F2y vai ser pelo cosseno. E a outra aqui, ó, que não tem o ângulo, né? É a componente do seno, tá certo? Então não esqueçam disso, ó. Basicamente, né? É isso aí. Quem tiver dúvida ou inseguro é só analisar o triângulo que vocês vão encontrar como é que a gente calcula os componentes, né? De cada força utilizando seno e cosseno, tá certo? Então aqui, ó, vai ser igual a F1 seno de 30
né? Mais F2 cosseno de 45. Beleza? Logo, a força resultante y, né, a componente y da força resultante vai ser igual a 600, que multiplica seno de 30, mais 400, que multiplica cosseno de 45, né? Isso aqui vai ser igual a FRY, né, igual a 582,88, certo? Newtons. Então, como deu positivo, essa força está para cima, né? Certo? Para a gente determinar a intensidade da força, ó, né? Então, a gente vai ter basicamente isso aqui, né? Ó, vou até desenhar de outra cor o vetor de força resultante, só para a gente ter noção aqui, né? A gente vai ter uma componente x de força resultante para a direita e uma componente y para cima, né? Ó. Então vamos ter FRX e FRY, né? Fazemos aqui aplicamos a lei do paralelogramo, né? Para determinar a força resultante, o F, certo? Então, como é que a gente determina a intensidade de F, né? Ou a magnitude de F? É só a gente calcular aqui, ó, né? Magnitude. Vou calcular aqui embaixo. A magnitude ou intensidade, né? Vou colocar a intensidade, que era o que a gente vinha utilizando. Então, intensidade, né? Vamos ter o seguinte: F, a intensidade, né? Ou o módulo do vetor, também pode ser, né? Vai ser igual a raiz quadrada, né? De f r x ao quadrado mais f r y ao quadrado, certo? Então vocês vão calcular aqui, ó, raiz de 236,8 ao quadrado mais 582,8 ao quadrado. Beleza? Então, o módulo da força resultante, né? Ou a intensidade, ou até mesmo a magnitude, né? Que a gente também chama. O módulo vai ser igual a 629 newtons. Beleza? Essa é a intensidade, né? E a direção, a gente analisa pela tangente, né? Ó. Então vou chamar aqui, ó, essa tangente, esse ângulo aqui de θ, né? Para a gente determinar a orientação ou a direção, né? E calculamos, ó, θ, né? De acordo com aquela equaçãozinha que eu mostrei, ó, tangente de θ, né? Vai ser igual a FRY dividido por FRX, né? Tangente de θ. Logo, θ vai ser o arco tangente ou tangente a menos 1 de FRY dividido por FRX. Beleza? Então, para calcular a direção, ó, θ vai ser igual a tangente a menos 1 de FRY dividido por FRX, né? Então, quanto é que vale FRY? Vale 582,8 dividido por 236,8, né? Lembrem-se, ó, esses valores aqui, né, é para essa equação aqui, ó, que eu acabei de mostrar, certo? Tangente de θ, fazendo a análise de θ, né, é FRY
dividido por FRX, né? Então, só calcular o arco tangente de θ e vocês vão encontrar a direção. θ vai ser igual a aproximadamente, né, 67,9 graus. Tá certo, pessoal? Então, tá determinado aí, ó, a intensidade, né, da força e a direção. E o sentido, ó, está representado aqui na figura, né? Então, vamos ter isso aqui, ó. O desenho final, né, das componentes e da força resultante. Vou apagar aqui o que está em verde só para a gente visualizar melhor. Então temos componente X 236,8, componente Y 582,8, ó, força resultante, né, igual a tem uma intensidade de 629 newtons, né, e direção θ 67,9, tá certo? Vocês também poderiam fazer a análise desse problema utilizando aquela notação de vetor cartesiano, né, que eu mostrei na videoaula anterior. Mas aqui fica mais simples e direto, né, fazendo a análise já pelas componentes diretamente, tá certo? Então é isso, pessoal. Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.